Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo de análise especial. Hoje, dia 27/10 de 2022, vamos comentar um pouco aí sobre Edux, ticker EDUC3. Antes de tudo, deixar um convite para vocês que ainda não é inscrito no canal, se estiver assistindo pelo YouTube, claro, se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos e também não esquecer de deixar nos comentários, seja na Station ou no YouTube, o ativo que tu quer que eu aborde aqui nos próximos dias que eu vou estar separando para comentar com vocês. Sempre aí naquele panorama geral que a gente dá, né? Olhando aí gráfico mensal, semanal e por fim, gráfico diário. Deixar o disclaimer com vocês que não sou analista de valores imobiliário, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Bora lá então, compartilhando a tela aí com vocês. A gente tem um gráfico de EDUC, vamos apagar aqui os estudos anteriores que a gente tem e aí olhar como sempre a partir do gráfico mensal. Então, EDUX, a gente vê aí uma movimentação de um zigue-zague descendente, desde o fundo aqui que foi marcado ali no Corona Crise, vamos olhar aí nesse curtíssimo prazo, né? Teve uma forte movimentação de queda quando aconteceu o Corona, né? Na sua máxima histórica, tentou fazer um topo mais alto que o topo anterior e não conseguiu. Fez um processo de acumulação aqui em triângulo simétrico, então a gente fez aqui esse processo, acumulou por bastante tempo, alguns meses, e quando perdeu, ativou, vindo corrigir bem forte, né? A gente veio agora testar uma região de suporte muito importante, né? Chegou bem próximo dela, aí, próximo dos R$9, mas com o IFR ainda não sobrevendido, pelo menos olhando aí no gráfico mensal. Então atingimos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o alvo do pivô, né? Quando a gente projeta todo esse movimento para baixo a partir do topo, o alvo nos 13,81 foi atingido e o alvo 2, 7,20 bem mais abaixo. Então, no gráfico mensal, a gente tem sim uma tendência de baixa, né, uma tendência de queda, fazendo um repique aí até a média de 9, porém, o que vale salientar, vale observar, é a força dos compradores nesses dois últimos meses, né? O atual agora e o mês passado, aí em setembro. A gente vê os dois quinos com volume bem acima da média e com uma sombra inferior bem relevante. Inclusive, aqui o nosso mês agora de outubro estava caindo bem, chegou a estar caindo aí, vamos dar uma olhada, da sua máxima à mínima, chegou a estar caindo 24,22% e no momento aí vem subindo 3,81%. Então, além de recuperar toda a queda, né, boa parte da queda que a gente estava, a gente virou para o campo positivo, estando aí subindo um pouco mais de 4% agora, né? Então, mostra assim que tem compradores interessados no ativo nesse nível de preço, junto ali que o que a gente observa no volume, né, bem acima da média, os dois candles aí com volume bem alto. Então vamos dar uma olhadinha aí no gráfico semanal para ver se existe sim algum sinal de recuperação. A gente viu esse processo de acumulação aqui no gráfico mensal, né, em formato de triângulo, veio corrigir bem forte e aí tem uma LTB aqui acompanhando os preços há bastante tempo. A gente tentou romper aqui nessa semana, né? Voltou para baixo, não conseguiu e desde então vem respeitando. Agora é uma segunda tentativa do rompimento dessa LTB nessa semana que já vem subindo aí mais de 20%. Observar também aqui uma divergência, né, no IFR. A gente vê preço, o IFR na verdade com fundos levemente aí mais altos. E aqui o preço, quando a gente olha aqui no fechamento, né, que é o que o IFR acaba levando em consideração na sua base de cálculo, a gente vê os preços bem mais baixos. Então mostra que apesar do preço estar caindo, apesar de ter vendedores, eles não estão vendendo com tanta convicção quanto estávamos no movimento anterior. Então aqui é um sinal sim de reversão, de que pode sim ter uma recuperação agora no curto prazo, e junto a isso tem um padrão muito conhecido aí dos grafistas chamado de ombro, cabeça, ombro invertido. Isso aí no gráfico semanal pode sim dar uma recuperação muito forte para o ativo, que seria no rompimento dessa região aqui dos 15,40, principalmente essa máxima aqui dos 16,75. Então, tendo um fechamento acima desse nível daqui, a gente pode projetar toda essa movimentação de alta para cima, que joga o alvo ali nos 22,45, que coincide com essa região de topo anterior. Então, temos vários sinais aqui que podem sim ser confirmados, né, nas próximas semanas, em que mostra força aí por parte dos compradores. Primeiro, o gráfico mensal, a gente vê dois candles extremamente fortes, com volume bem acima da média e uma sombra inferior muito relevante. No gráfico semanal, a gente tem essa divergência altista no IFR, um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido e também um candle muito forte nessa semana tentando romper uma LTB. Então, tudo isso aí acaba corroborando com essa visão aí de reversão de tendência
que se confirmaria com um fechamento acima desse nível aqui de resistência que a gente acabou de comentar. Isso daí joga o preço lá para os 22,45, o alvo, né, desse ombro cabeça a ombro invertido, que do preço de tela até esse alvo tem um upside próximo aí de 50%. Então, acho que faz muito sentido ficar de olho em Dux aí para as próximas semanas, principalmente agora aí, depois de passar o dia 30, né, segundo turno aí da nossa eleição, pode sim que o papel tenha uma recuperação bem interessante até essa região dos 22,45. Dando uma olhada no gráfico diário para ver se existe sim um sinal bem relevante, a gente consegue observar, né, aqui é quase que um canalzinho de baixa, com fundos levemente mais baixos aí, né, quase que no alargamento, numa espécie de alargamento, mas vê sim nessa última semana uma recuperação bem interessante, né, por parte dos compradores, principalmente hoje aí subindo mais de 12%. Então, o rompimento dessa região libera espaço para outras mais relevantes, mas para quem pensa em ter uns stops mais baratos, né, não aguenta, por exemplo, se for levar o stop técnico aqui olhando para o gráfico, seria abaixo dessa região de mínima, então seria um stop aí de quase 23%. Claro, a gente tem aquela relação risco-retorno, né, um possível upside de 50%, então ainda assim dá uma relação risco-retorno de 2 para 1, porém, com um stop tão caro desse jeito, o tamanho da posição seria bem menor. Então, se a gente tiver aqui no gráfico diário um recuo até a média de 9 marcando o fundo, pode sim deixar um stop bem mais barato e o alvo ainda continua sendo ali na região dos 22,45. Então, eu gosto de pensar nisso daí. Eventuais recuos até a média de 9 se mantém daí acima dos R$14, que seria ali próximo da média de 21, pode sim ser algo interessante na ponta compradora, a fim de surfar o movimento aí para position trading. Tá bem? Então, por hoje é isso. Esse é o panorama geral aí que eu estou vendo para a Edux, é um papel bem interessante e acho que faz muito sentido ficar de olho nela aí para os próximos dias. Não esquece de deixar aqui na aba de comentários o ativo que tu quer que eu aborde nos próximos dias e também de me seguir nas redes sociais, que eu estou começando aí a produzir um pouco mais de conteúdo no Instagram, também um pouco mais no Twitter. Então não esquece aí, esse aqui é meu username, @lucasdeassis com V no lugar do O. Vejo vocês por lá. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.